Olá, amigos, estamos começando Esporte Cidade pela sua TV da Cidade, o seu canal 7 da NET, na sua TV Rio Preto. O São Paulo Futebol Clube sofre a terceira eliminação no ano e está fora da Copa Sul-Americana. Vamos ver como fica Rogério Ceni na equipe do São Paulo Futebol Clube. Final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Rio Preto empata em São José dos Campos e volta a liderar o Campeonato Brasileiro Feminino. Com promoção para o Dia das Mães, o América Futebol Clube joga amanhã contra Presidente Prudente. Técnico do voleibol, Adenilson Ambrosio, daqui a pouco vai falar do vôlei sub-21 do Rio Preto Automóvel Clube, que já começa a disputa do Campeonato Paulista de Voleibol. Tudo isso você vai conferir agora, aqui na sua TV Rio Preto, no seu canal 7 da NET. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. O espaço que você procura para a sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Além de uma estrutura completa, você ainda encontra condições especiais para todos os dias da semana. Trevisan Eventos, salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Silva e Silva Materiais para Construção, referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção, Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Legal, começando o seu Esporte Cidade, pela sua TV Rio Preto, Oscar Oliveira. Tivemos a eliminação do São Paulo, e a terceira no ano, com o técnico Rogério Ceni no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. E também vamos ter aí o início do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, Oscar. Boa tarde, Edinho. Boa tarde ao Adenilson, convidado especial aqui da gente, né, Edinho? E boa tarde ao pessoal que está acompanhando aí o Esporte Cidade, né, aqui pelo seu canal 7. Olha, Dinho, falando aí da equipe do São Paulo, a gente ficou surpreso. Eu acho que não só nós, né, que somos torcedores de outros clubes, mas o próprio torcedor do São Paulo ficou decepcionado com a equipe.
Aí ficam procurando causa, Edinho. Por quê? Porque o time que o São Paulo perdeu, Edinho, perdeu assim, ele empatou, né? Mas perdeu a classificação. É um time que praticamente estava viajando a primeira vez disputando uma competição internacional. Então fica uma decepção pelos jogos que o São Paulo perdeu, né? Por decisões que o São Paulo perdeu aí nesses últimos. E a gente sabe muito bem, Edinho, que vem pela frente um Campeonato Brasileiro. Não sei se o Rogério Ceni vai ter condições de segurar, né, a bronca, porque praticamente todo o pessoal que esteve acompanhando os jogos do São Paulo, de comentarista aí de renome, perceberam que o esquema tático que ele tem montado no São Paulo não está funcionando. Tá aí então, né? Terceira eliminação, né? Não ganhou o Campeonato Paulista, foi eliminado no Paulista, na Copa do Brasil e agora também na Sul-Americana, a equipe do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer os gols aí que aconteceram ontem no Morumbi. Bom, estamos aqui com o Adenilson Ambrosio, ele é o técnico de Rio Preto, do Rio Preto Ismel, com essa parceria com o Rio Preto Automóvel Clube, com a própria Ismel e, portanto, ele está aí comandando a equipe Sub-21 do voleibol de São José do Rio Preto, que tinha marcado para ontem, né, a sua estreia contra a equipe do Pinheiros, mas essa estreia acabou não acontecendo e, portanto, aí a equipe já está preparada, forte. Como está essa equipe Sub-21 da equipe de Rio Preto para a disputa desse campeonato? Adenilson, prazer de tê-lo conosco aqui. Prazer é todo meu. Quero agradecer o espaço para a gente estar divulgando o nosso trabalho. Bom, a gente está treinando aí desde o dia 1º de fevereiro, que a gente se reuniu o grupo. E agora a gente está terminando toda a parte física, né, lapidando a parte técnica e tática para poder deixar a equipe em ordem para estrear no Campeonato Paulista. Domingo a gente fez o torneio início lá em São Paulo, no SESI Santo André. A gente ficou em 4º lugar no torneio início, então já deu para ver que dá para a gente jogar de igual para igual com todas as equipes, né, do torneio. E a intenção é se classificar para as semifinais desse campeonato e no decorrer do ano representar a cidade nos jogos regionais, jogos abertos, jogos da juventude, do jeito que Rio Preto merece, né? Com um bom trabalho e uma boa equipe. Quem participa desse campeonato, Adenilson, e qual é o formato dessa competição? Então, esse ano no Sub-21 foram 8 equipes, né? Que se inscreveram nesse campeonato. Vai ter a fase classificatória agora e depois as equipes entram numa fase de mata-mata até tirar o campeão aí das 8 equipes. Pinheiros, Osasco, São Bernardo do Campo, São Caetano, Barueri, São José dos Campos. Na realidade são as grandes forças, né, do voleibol nacional que a gente vai estar enfrentando aí e com uma equipe bem preparada. Equipes de ponta que disputam os jogos abertos do interior. Sim, também com certeza. São todas as equipes e do cenário nacional aí do estado de São Paulo. Então, o SESI também, né, que é uma potência também disputa. Investiram muito, né? Sim, investiram muito. O William, que era do Sada Cruzeiro, que foi campeão agora da Superliga, está indo para o SESI, né, também. Então, lá o investimento no voleibol é alto, né? No esporte de forma geral, mas no voleibol também. E nós vamos jogar de igual para igual com essas equipes, com certeza. Tá certo. O que eu te pergunto é o seguinte, é claro que quando você vai iniciar um campeonato, existe uma grande expectativa, por exemplo, a sua expectativa, a expectativa das atletas. Sim. E quando se faz um torneio início que ficou em 4º lugar, é lógico que você disputa o torneio início e disputa com as equipes justamente aquelas de ponta. Sim. E praticamente isso talvez dá aquela, né, aquela expectativa mas a estreia é uma estreia, como vocês tinham estreia agora contra o Pinheiros, aqui, né? Sim. Que justamente vocês estão em casa, vocês esperam o pessoal que vem de viagem, cansado. Como é que vocês estão preparados? Como é que estão as atletas, as garotas aí que realmente vão estrear? Eu acho que o pior já passou, que é você passar 3 meses praticamente treinando. Porque como a gente não tem um investimento muito alto, a gente não consegue viajar muito fazendo jogos amistosos. Então, basicamente, a gente treina muito, né, sem o parâmetro de como a gente está no cenário. Quando a gente faz um torneio início, a gente jogando com essas equipes, a gente percebe que a preparação foi muito boa. Porém, agora essa viagem, dia 18, agora a gente estreia contra o Bradesco Osasco. O Bradesco Osasco também é uma potência no voleibol, né? E tem essa viagem que é cansativa, porque a gente sai daqui
6 horas da manhã para jogar às 18 horas lá. Então, queira ou não, a parte física influencia, como você falou, o Pinheiros teria que vir aqui, tem a viagem, tem tudo mais, é cansativo, mas eu acho que a equipe está preparada. E o Bradesco é o atual campeão paulista sub-21. Então, nós vamos enfrentar uma grande equipe, mas a equipe está ciente do que tem que fazer e está bem preparada para poder fazer um jogo de igual para igual. É jogo que se decide no detalhe. Tanto é que no torneio início, que é um set só, né, que é uma apresentação das equipes, é disputado um set só, nós perdemos para o Bradesco, mas perdemos de 31-29 o set. Que coisa, né? Foi 2 pontos aí. 2 pontos. Separando, né? Foi no detalhe. Que beleza, né? Então, quer dizer, a gente nota aí que, como você disse aí, 3 meses treinando, e principalmente aqui na região não tem equipes aí de ponta para disputar, né? Com aquelas equipes que a gente diz assim, né? Seja forte, como são as equipes da capital, exato, né? Exato. Denilson, né? Não tem na nível, região né? aqui não tem como a gente fazer amistoso, infelizmente, porque as equipes não conseguem uma estrutura mínima como a gente tem. Então a gente vai para esses jogos e se a gente fizer amistoso aqui não é um parâmetro porque a gente vai enfrentar no campeonato. Então a gente acaba nem jogando muitos amistosos por causa disso. A gente vê, né, o Adenilson, que as equipes, a equipe do interior, como é Rio Preto, não tem uma logística programada aí, como você disse aí, sai daqui 6 horas da manhã para jogar 8 horas da noite lá. Então, quer dizer, chega todo mundo cansado, a gente sabe da altura de todas elas, que às vezes não pega um ônibus até com um ônibus confortável, né? É duro, não é fácil não, né? Não é fácil, mas assim, na medida do possível, a gente até agradece os apoios que a gente tem tido esse ano, a própria Secretaria de Esportes. Não é muito, mas com o que a gente tem, a gente consegue fazer um bom trabalho. Sempre esperando melhorar um pouquinho mais, inclusive a iniciativa privada, que este ano a gente conseguiu já vários apoios, né, de empresas, e a gente pretende aí fazer um bom trabalho para o ano que vem, a gente melhorar ainda mais essa estrutura que a gente tem. Bom, a gente sabe que o campeonato é sub-21. Você ainda tem aí algumas garotas que queimam etapas? Porque a gente nota aí que tá difícil, né? Você garimpar aí garotas de 21 anos. Então, quer dizer, você tá queimando etapas com algumas que fazem parte do elenco, Adenilson? Sim, a gente tem umas meninas. Eu tenho uma menina que veio de Minas, ela é infanto ainda, juvenil, 99, né? Nasceu em 1999. E ela tá queimando a etapa de uma categoria. Eu tenho 2 meninas 2000 que fazem parte do grupo, né? E já estão queimando etapa, já estão jogando junto, que é para justamente fazer essa reformulação da equipe para o ano que vem. Porque eu tenho 6 meninas que são 1997 e esse é o último ano de juvenil delas. Bom, então eu calculo, pelo que você falou, porque a Ismel promoveu uma peneira para selecionar jogadoras de vôlei. Me parece que foi no final de março, essa peneira. Isso. E eu acredito, pelo que você falou, que alguma dessas jogadoras deve estar sendo aproveitada. Porque normalmente você faz uma peneira e a gente sempre fica, né, pô, será que vai ser alguma dessas atletas vão ser aproveitadas? Porque justamente o que se fala muito, nós que trabalhamos dentro da área do futebol, clube tem que ter uma base, tem que se trabalhar a base para se formar um grupo forte. Eu acredito que isso aqui também está sendo elaborado e que vocês também estão pensando nisso, na base. Sem dúvida, a ideia dessa peneira, que apareceram lá 150 meninas, né, que nascidas de 99 até 2006, então nós estamos formando aí toda a escolinha, pré-mirim, mirim, infantil, a gente conseguiu montar todas as categorias em parceria com alguns técnicos da Secretaria de Esportes, né, então na realidade esse projeto do voleibol envolve o Automóvel Clube e envolve toda a Secretaria de Esportes. Então a gente reestruturou o voleibol feminino, hoje são essas 150 meninas aí fazendo toda essa base, para que futuramente a gente tenha mais meninas ainda aqui de Rio Preto e região bem próximo, né? Para poder até minimizar custo, né? De república, de alimentação, e aí você consegue montar uma estrutura bem melhor, um time bem mais organizado com menos custo. Bom, e para você ter uma ideia, né, o telespectador aí do outro lado, que de 14 meninas, 12 são de fora. Isso, não é isso? Isso, 12 meninas vieram compor o elenco, né? Até o ano passado a gente tinha 5 meninas de Rio Preto, só que 3 estouraram a idade, né? E nós ficamos com essas 2 e a gente tem que compor elenco. Então as outras 14 são de fora, mas ficam o ano inteiro aqui em Rio Preto, competem pela cidade
Então elas são de fora, mas estão aqui hoje. Eu tenho 6 meninas que já estão, é o 4º ano aqui em Rio Preto. Apesar de ter 14 de fora, né, essas 4 já são riopretenses de coração, porque já é o 4º ano delas aqui. Então é um trabalho que tem uma continuidade, né? Não é só você trazer a equipe, formar, disputar e ir embora. Então é um trabalho, e agora com essa reformulação das categorias de base, eu acredito que a médio e longo prazo a gente vai estar colhendo frutos. Com certeza. Então essa é a pergunta que eu ia fazer a você. Essa base aí, ela vai colher frutos daqui uns 2, 3 anos? Exato, isso. É porque são meninas novas ainda, né? Mas é um processo. Então o principal é esse ponto inicial, é esse que a gente deu. E eu acredito que em médio prazo aí a gente já vai estar colhendo frutos com essas meninas. Esse projeto do voleibol, como ele é feito, Adenilson? Então, para o juvenil, é como eu falei, a gente tem a iniciativa privada apoiando, né, e tudo mais. Com essas meninas da categoria de base, basicamente é a estrutura da Secretaria Municipal de Esportes, que abre as portas para a população de forma geral, né, e a gente vai trabalhando desde a iniciação. A gente pega as meninas lá que não sabem nada de voleibol, que querem, né, praticar o esporte, e a gente vai ensinando desde a iniciação até despontar ali as meninas que vão ser aproveitadas nas equipes de competição. Porém, podem ter meninas que não vão se destacar, mas ela tem espaço para praticar o esporte como fim de lazer, né, de educação. A parte educativa também do esporte. Essas garotas que competem com você aí no Sub-21, elas têm um salário e, além disso, tem uma bolsa, é isso? Isso, na realidade elas recebem, né, o auxílio atleta, da cidade, e a gente tem uma parceria também com a Unirp, com a faculdade aqui de Rio Preto, e todas elas estudam com bolsa integral, fazem faculdade, né? Então além do esporte elas estão se preparando também profissionalmente, porque a gente sabe que a carreira de atleta é curta e muitos não se preparam, e elas estão aqui também estudando com essa bolsa que a faculdade proporciona para elas. Legal, nós vamos ao intervalo e voltamos já falando da eliminação do São Paulo Futebol Clube contra o Defensa e Justiça, né? Portanto, então tá aí o São Paulo saindo fora, e também vamos ter o início do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, além do América Futebol Clube, que joga contra a Presidente Prudente aqui em Rio Preto, com a promoção para o Dia das Mães. As mães não pagam, mulheres não pagam, e garotos, adolescentes abaixo de 15 anos também não pagam ingresso lá no jogo do América amanhã no Estádio Teixeirão. Voltamos em um instante. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesca essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600.
O espaço que você procura para a sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Além de uma estrutura completa, você ainda encontra condições especiais para todos os dias da semana. Trevisan Eventos, salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Silva e Silva Materiais para Construção, referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção, Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Legal, voltando com o seu Esporte Cidade, falando do Rio Preto do futebol feminino. O Rio Preto do futebol feminino empatou ontem em São José dos Campos contra a equipe do São José e voltou à liderança, já que o Santos era o líder com 28, o Rio Preto acabou empatando 1-1 contra o São José dos Campos e volta então à liderança com 28 pontos ganhos também. E portanto está aí, né, a equipe liderando tanto no Brasileiro como também no Paulista, mostrando um bom futebol, a equipe de Rio Preto no futebol feminino. Olha, Edinho, eu vou falar uma verdade aqui, eu nunca vi fase tão boa como está do Rio Preto no futebol feminino. Ora, para coroar todo esse bom trabalho, né, Edinho, essa boa fase, precisa vir um título, ou no um ou em outro. Claro que se vier nos dois, no Campeonato Brasileiro, porque está mostrando, venceu grandes, né, venceu os grandes, venceu aqueles que a gente considera favorito, tanto aí no Brasileiro quanto no Paulista. Então eu acho que para coroar toda essa boa fase, eu acho que o Chicão tem que trazer o título para Rio Preto. O pessoal daqui vai ficar muito feliz com isso. E creio também, Edinho, que a gente sabe que o número de torcedores que frequentam aí o próprio Rio Pretão para acompanhar o futebol feminino é muito pouco. Precisa atrair um público maior, né? Porque realmente as meninas estão merecendo, estão jogando com muita vontade, com muita garra, tem seu esquema tático de marcar forte, jogar em velocidade no ataque. Está de parabéns o Rio Preto Futebol Feminino. Bom, e se eu não me engano também, o Rio Preto no futebol feminino tem o apoio da Unirp aí, né, o Denilson? Acho que você é que é o coordenador lá das bolsas, né? Isso, você coordena ali, então, portanto, também as meninas do Rio Preto feminino participam também, juntamente com a Unirp, e levam o nome da Unirp, né, para todo o Brasil aí, né? Sim, a Unirp procura ajudar nessa parte, no esporte, e é um programa de Bolsa Atleta que tem lá, e aonde a gente faz essa parceria com as equipes. Esse intercâmbio aí com o Chicão. Esse intercâmbio com o Chicão e com algumas outras equipes também, o próprio basquetebol masculino, né, do São Marino Manela. Então a gente tem uma parceria com várias equipes aí, podendo proporcionar essa parte de formação do atleta que é muito importante. Queira ou não queira, isso aí dá uma grande alavancada, né, para quem está começando, né? Sem somente a dúvida. estudar, quem está começando a querer praticar o esporte e ter uma bolsa, né, o Adenilson? Sem dúvida, a gente tem vários atletas que pensam, né, quando ele for parar, né, de praticar o esporte. Então essa bolsa ajuda muito as equipes a trazer atletas bons, a montar equipes boas. É um apoio muito importante, tanto eu do lado da Unirp, né, como também técnico que tem esse benefício, a equipe de voleibol, ajuda muito você montar uma equipe de qualidade. Com certeza. Bom, a equipe do São Paulo então jogou ontem no Morumbi e não teve muita gente não, né? Não teve muito público o São Paulo Futebol Clube. Estamos vendo aí alguns lances da equipe do São Paulo. Torce para quem, Eu sou palmeirense, graças a Deus. Palmeirense. Torce pro Palmeiras. Né? O Cuca será que vai endireitar lá, né? Vamos ver se vai endireitar. Endireito. E aí um belo gol, né, Oscar? Um golaço, Edinho, mas você vê, o que significou isso? Nada, né? Talvez. Thiago Mendes, né, que marcou isso. o gol. Eu acho que esse gol, Edinho, provocou uma coisa que é muito natural no atleta de futebol. Provocou uma acomodação. Eles acomodaram no jogo, Edinho. Porque o São Paulo já saiu com a bola, que o Prato marcou o gol, mas estava impedido, né? Exatamente. Mostrou, inclusive, desde o início, depois, ou um pouquinho antes do gol, Edinho, mas vamos falar depois do gol, né? Provocou, assim,
desdenhou um pouquinho essa equipe, Edinho. Justamente por quê? Porque o pessoal conhece, sabe de onde veio, para eles era uma viagem internacional, a primeira deles, que estavam disputando. E aí começou, sabe, dar sopa pro azar. Quando tomou o empate, essa equipe percebeu, Edinho. Apesar também que tem 2 jogadores aí que participaram da seleção da Argentina, né? Mas, Edinho, não se compara, né? A gente vê o nível desses jogadores, sabe que eles tocam direitinho, pô, mas nós estamos falando de São Paulo, uma equipe que praticamente é para títulos de campeonatos internacionais. Só foi 2 vezes bicampeão mundial. Então, não pode. 2 vezes campeão mundial. Não pode. Eu tenho a impressão, a impressão é o seguinte, olha, o Rogério, que é um cara muito querido, um atleta muito que a gente já tem uma história no São Paulo, um cara muito querido. Então o pessoal respeita demais. Só que é o seguinte, ser treinador de futebol, Edinho, exige muito mais do que isso. A gente tem uma experiência com o Falcão, Edinho. O Falcão, puxa, foi um craque de bola, mas não se acertou como treinador. Olha, eu não sei, Denilson, hoje a gente sabe o que é hoje você ser um técnico, ser um treinador, é muito. Você pode ser um excelente atleta, um jogador, seja de qualquer modalidade, mas quando você pensar em ser treinador, ele exige um pouquinho mais, exige um entendimento mais de esquema tático, ou mesmo de posicionamento, e muitas vezes, eu acho o seguinte, nós temos um exemplo aqui, ó, que é o Fábio Carilli, que trabalhou com um cara muito entendido de futebol, que vocês sabem que é o Tite. Você veja bem, ele pegou algumas lições e tem aplicado dentro do Corinthians e tem tido sucesso. Me fala para mim, do Rogério, o que o Rogério aprendeu. Claro, ele aprendeu o básico, mas o básico não é suficiente para você enfrentar uma competição internacional e nem para enfrentar um brasileiro, Edinho. Vai ter muito sofrimento, porque se você analisar do ponto de vista de jogadores, não tem mais maus atletas, Edinho. Tem jogadores de qualidade ali. Só está faltando o quê? Só está faltando a montar um esquema, que a gente percebe que está um amontoado de jogadores, principalmente aconteceu nesse jogo. Bom, o Rogério foi fazer um estágio fora, né? Ficou quase 6 meses fora, né? No Brasil, fazendo um estágio. Inclusive, o auxiliar dele é de fora também. Mas acabou, até agora, não dando certo. Edinho, mas o estágio fora, peraí, isso é uma questão de opinião, né? A minha opinião, eu creio que muitos vão ter opinião. O estágio fora, se ele fosse trabalhar lá fora, com alguém lá fora. Mas não adianta você fazer estágio fora e vir trabalhar dentro do Brasil, onde totalmente os esquemas são diferentes. Você pode notar, treinadores aqui no Brasil, eles não têm muito sucesso dirigindo equipes, principalmente equipes de ponta da Europa. Agora, há muita facilidade e existe também a dificuldade de treinadores europeus tentar fazer um trabalho no Brasil. Você lembra do português que veio aqui tentar dirigir o time do Brasil? Não deu certo, Edinho, não vai dar. Então, eu acho que ele deveria fazer realmente estágio com treinadores de ponta. Por que não com o Tite? Porque ele é São Paulino, não poderia fazer um estágio ou acompanhar o Tite como o Carilli acompanhou? Sei lá, de repente, eu estou falando bobagem aqui, talvez esteja falando bobagem, mas eu acho que eu estou falando aquilo que penso e justamente fosse eu em qualquer fosse treinador de qualquer equipe ou fosse, eu mesmo sendo torcedor de um determinado time, eu tenho respeito pelo profissional que sabe fazer seu trabalho. Bom, o Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana. Sábado nós teremos o Flamengo enfrentando o Atlético Mineiro, o Corinthians pegando a equipe de Chapecoense. Domingo, Fluminense e Santos, Bahia e Atlético Paranaense. O Avaí pega a equipe do Vitória, Ponte Preta jogando contra o Sport, o Palmeiras pegando o Vasco, o Cruzeiro pegando a equipe do São Paulo e o Grêmio jogando contra o Botafogo. Na segunda-feira, o Curitiba joga contra o Atlético Goianiense. Bom, o Adenilson, e o time do Rio Preto Automóvel Clube, de Rio Preto, Ismel, ele joga ali na quadra do Rio Preto Automóvel Clube mesmo? Isso, os jogos acontecem ali no ginásio do Rio Preto Automóvel Clube, porque ali a gente tem uma estrutura boa, o piso é adequado, né, para o jogo de voleibol. Então a gente manda os jogos tudo ali no clube. Tá certo, né? Porque o Marquinhos manda ali no Montanhês, isso, né? isso. Marquinhos Feitosa. Isso, um abraço para eles, todo o Feitosa, pessoal lá que assiste a gente na República lá, aberto né? ao público lá também? Isso, aberto ao público, não tem cobrança de entrada, né? E tá todo mundo convidado aí, a gente vai procurar mandar para vocês também os nossos jogos, a tabela direitinho, para que vocês possam divulgar. Legal, Denilson, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui, que a gente está aqui sempre para
atender aqui o pessoal de Rio Preto, do vôlei, do basquete, de todos os esportes de uma forma geral. A gente agradece o espaço para poder divulgar o nosso trabalho. Legal, Oscar, ficamos por aqui e esse final de semana, então, tranquilidade total, né? Somente jogos Tranquilidade total, da gente. segunda divisão aí, onde o América joga contra a equipe de Presidente Prudente, mulheres não pagam, que é o Dia das Mães, e adolescentes com menos de 15 anos também não pagam amanhã lá no estádio de Teixeira. Então, dessa vez uma grande oportunidade, né, Dinho? Eu vou acompanhar o América, eu vou ver como é que a equipe está jogando, porque a gente teve aí impossibilitado de acompanhar os últimos jogos aí por questão de viagem. Mas vamos lá, né? Vamos aproveitar esse final de semana, é Dia das Mães, né? E acompanhar o jogo do América. Legal, gente. Ficamos por aqui. Lembrando que o nosso reprise é às 19 horas e 30 minutos. A gente volta a falar muito mais de esportes na próxima segunda-feira, a partir da 12h30 aqui na sua TV na sua TV Rio Preto e com o canal 7 da NET, né, apresentando para você o Esporte Cidade. Um abraço e até lá. Bom final de semana a todos.